Paz, irmãos. Estamos aqui preparados para mais um estudo. Hoje nós vamos conhecer a pessoa de Jesus. No estudo anterior nós conhecemos a pessoa de Deus e nessa nós vamos conhecer a pessoa de Jesus. Saber o porquê é que Jesus, quem é Jesus, qual a obra de Jesus importante para nós. Muita gente vai em igreja, frequenta, mas não ama realmente Jesus, mas não sabe quem é Jesus, né? Não tem esse entendimento. Então é que nós vamos estudar hoje. Amém? Então vamos entrar na presença de Deus, buscando do Senhor o entendimento. Senhor, Deus e Pai, entramos na sua presença em nome de Jesus, buscando em Ti, ó Pai glorioso, a Tua direção, o Teu ensino e a Tua sabedoria, para que possamos conhecer melhor o Teu Filho e, através dele, te servir melhor. É o que nós pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então, a primeira pergunta. Por que Deus precisa se fazer homem e vir na terra? Para perdoar, é só perdoar. Perdoei, está perdoado, acabou, esquece, está perdoado. Podia, né? Mas se fosse assim, o diabo também já está perdoado, né? Existe uma justiça. Não pode ser assim. Para o que faz o bem, o que faz o mal, estão todos perdoados. Não, tem diferença. Mas por que Deus se fez homem? Porque Deus se transformou no homem, teve um nome humano, que é Jesus. Cristo é só o título, é o Messias, o enviado, o que veio de Deus, né? Essa é a palavra, a raiz da palavra Messias é o enviado, o mandado, né? Mas em João 3,16 explica por que é que Jesus veio. E a resposta está lá exatamente. Se fizesse essa pergunta, a própria palavra responde. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem, quando pecou, né, no princípio, ele perdeu a amizade de Deus, perdeu a presença de Deus na vida dele, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E quem se instalou na mente do homem? Satanás. E o que a gente fala de Satanás? Porque o príncipe desse mundo cega-lhe o entendimento para que, tendo olhos, não vejam e ouvidos não ouçam. O quê? A salvação que tem em Cristo, né? E isso vai cegando, o homem se torna, quando ele é cego, não tem visão, não tem entendimento, ele se torna um ignorante. Então nós não conhecemos a Deus, porque estamos separados de Deus pelo pecado, mas também pela ignorância, não sabemos procurar a Deus e, através de procurar a Deus, alcançar a santidade, né? Então a ignorância humana é um impedimento, soma-se ao pecado, né? E nós nos tornamos incapazes de conhecer a Deus, afastados de Deus. Porque a própria palavra explica o porquê. O que a palavra diz? Porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então nós fomos jogados para fora da presença de Deus, nós mesmos nos afastamos de Deus, através dos nossos pecados. E por não ter intimidade com Deus, nos tornamos ignorantes, ficamos mais longe, impossibilitados de conhecer a Deus. Então, como que Deus tem que fazer? Qual é a obra que Jesus veio fazer? Qual é a obra de Cristo? Bom, primeiro nós pecamos, estamos condenados à morte, né? Salário do pecado. Então, através do sofrimento de Jesus, Jesus era Deus, é Deus, né? Tomou forma humana, veio morar conosco. Então, o castigo que Deus não pode receber o castigo. Por que Deus vai receber o castigo? É Ele que perdoa. Como é que Ele pode perdoar e ser castigado? Precisaria ser um homem que levasse sobre ele o pecado. Então, Deus se faz homem. Morou entre nós, abandona o poder, abandona a glória e se faz um simples mortal.
uma pessoa com todas as fraquezas, deficiências humanas. Cansaço, fome, insônia, preocupação, dor, tudo Deus abriu mão, né? Então ele vem, sofre no nosso lugar o castigo, né? Porque lá em Isaías 53, 4 e 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados e nossas iniquidades merecem o castigo. Então ele levou esse castigo sobre ele como ser humano, não como Deus. Ele, como homem, trouxe para ele todo o castigo, sofreu em nosso lugar. Certo? E com a morte dele, ele pagou o nosso pecado. Nos expiou do pecado, nos tirou o pecado, ficamos livres do pecado. É como se você devesse um valor para alguém e não pudesse pagar. Aí você não consegue pagar e a pessoa está cobrando, está te oprimindo, está te judiando, que é a obra de Satanás. Ele oprime o pecador, o que está em santidade ele não pode. Ele combate, mas ele não oprime. Ele tenta, mas não pode oprimir. Entendeu? Então, está ali aquela pessoa que você deve, você não consegue pagar e está ali. Aí aparece alguém e fala: não, eu pago para você. Está aqui, ó. Ô fulano, está aqui quanto ele deve? Tanto, paguei. Dá o recibo aqui, ó. Está aqui o recibo na sua mão, que é o seu testemunho. Está aqui, você não deve mais nada. Então, você tem a expiação, o perdão dos pecados. Que não é o perdão de eu te perdoo, não. Eu paguei. Então, Deus nos perdoa pela expiação, porque alguém pagou. Certo? Ele pagou o pecado. Aí, quando você não tem o pecado, não tem a dívida, não tem a morte, você pode se apresentar a Deus. Porque você está limpo, é o próprio Senhor Jesus. Quando você se apresenta a Deus, Ele não vê você, o teu pecado anterior, a sua vida pregressa. Ele vê Cristo em você. Que Cristo cobriu os seus pecados, levou os seus pecados, te perdoou, Deus perdoou, e expiou, pagou. Você não deve mais nada. Aí você pode se apresentar de Deus. Por quê? Porque você está justificado. Você não tem que pagar, você não está condenado, você está justificado. Então, quem é que está justificado? Aquela pessoa que não deve nada para a justiça. Certo? O sujeito paga uma pena, roubou, vai lá, fica 3 anos. Pagou a pena. Quando ele sai, ele está justificado, ele pagou a pena. Eu não devo nada para a sociedade. Assim que as pessoas que saem falam: a minha parte, a minha pena eu paguei, eu não devo nada. Entendeu? Então é o que Jesus fez, ele pagou, você não deve nada mais. Então você pode se apresentar diante de Deus justificado. Se apresentar sem pecado e sem nenhuma acusação. Porque Deus fez isso, através do Filho dele, através do amor dele. Como é que nós podemos conhecer Jesus ainda? Através da palavra. Não é verdade? Através da palavra. A palavra diz assim, lá em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória e poder. E sua graça e poder. Não é verdade? Então, Deus fala, ele se fez carne. Ele era o princípio, é pela palavra que foi criado todas as coisas. Você pode ver, a Bíblia diz assim: e disse Deus, faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo, façamos o homem. Tudo foi feito pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Entendeu? Então Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele estava desde o princípio, desde a criação do mundo. Só Deus pode estar. Ele é Deus. E uma vez perguntaram, ele se apresentou: eu sou desde o princípio. Antes de Moisés, eu sou. E o pessoal ficou louco. Falou: então você está dizendo que você é Deus? Entendeu? E é verdade, ele se declarou Deus. Mas a Bíblia diz que ele é o alfa, o princípio, e o ômega, o fim, a última letra. Ele é o princípio e é o fim. Ele é Deus. Entendeu? Então você está conhecendo Jesus. Como que nós conhecemos hoje Jesus?
nós conhecemos Jesus através do testemunho da palavra. Desde o início, Jesus é anunciado. Todo o Velho Testamento é a anunciação de Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus ia fazer. Então você conhece Jesus, sabe quem ele era. Certo? Aí você conhece Jesus quando se fez carne, é a obra que ele fez. Essa obra é eficaz para nós hoje, para você, para mim. É através dele que nós alcançamos a salvação, a justificação e buscamos a santificação. É tudo através de Jesus. Então, ele é hoje. E ele voltará para a ressurreição dos mortos. Virá para o julgamento das nações. Ele é o ômega, é o final. Entenderam, irmãos? Então é isso. Nós precisamos conhecer esse Cristo. Saber quem ele é. Ele não é um profeta. Todas as religiões do mundo não tem um homem que seja Deus. Todas. Tinha lá os romanos, mas eles mesmo sabiam que aquele homem não era Deus. Eles adoravam dizer que o César era Deus. Não, ele era um como Deus, mas ele comia, morria, era substituído por outro. É como dizer que o Papa é Deus. O Papa não, é só um homem. Entendeu? O César é só um homem. Todos morreram. Não tem mais nenhum César hoje dominando o mundo, né? Então, todos passam. Então, o homem, só para nós, que vimos Jesus ressurreto. Ele ressuscitou para provar para nós que nós vamos ter uma vida. Para mostrar para nós, através de um testemunho interior, através da palavra dele, do testemunho de muitas pessoas, que ele é vivo. Ele vive. Ele vive. E nós temos isso no nosso testemunho interior. O nosso espírito, quando tem intimidade com Deus, nós sabemos, ele está vivo em nós. Ele está vivo eternamente. Ele era, é e será. Ele é Deus. Entendeu? Então, nós estamos estudando essa trindade. Deus o Pai, Deus o Filho. E depois, no próximo estudo, Deus o Espírito Santo. É a mesma pessoa, com uma economia, com ministérios, com obras diferentes. Entendeu? Deus tem uma obra, Jesus tem outra obra e o Espírito Santo tem outra obra. Mas os três são uma só pessoa. É simples entender isso. Nós também somos três. Somos alma, corpo e espírito. E somos uma pessoa só. Eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade de entender a Trindade. Para mim é uma coisa tão fácil de entender. Eu sou alma, que são meus pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, história, conhecimento. Isso é minha alma. Tem um corpo. Essa mente vive num corpo. E esse que eu tenho uma mente, tem um corpo, é o Espírito. O Espírito tem a sua mente e o Espírito tem o seu corpo. Deus é um só. Não existe essa primazia de um é. Não, no princípio era a palavra, é Jesus. Ele estava lá desde o princípio, criou todas as coisas através da palavra. E tudo que foi feito se fez através da palavra. Sem ela, nada teria sido feito. Então, sem Jesus, nada será feito para nós, nem em nós, nem para nós. Jesus é o ômega, é o fim de todas as coisas. Nós somos criados para encontrar esse ômega, esse final, que é a glória de Deus, ser arrebatado nos céus para vivermos eternamente na presença de Deus. Esse é o Cristo que eu prego, é o Cristo que eu falo. Tudo depende dele, tudo está nele, tudo é para ele. Ele, que é uma só pessoa, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, hoje nós conhecemos quem é. E na próxima lição, como conviver, como viver com Ele. Com o Pai e com o Espírito Santo. Né? Mas vamos estudar especificamente Jesus em nós. Jesus, para que nós venhamos ter uma vida eterna. Amém, queridos? Espero que vocês tenham entendido quem é Jesus, o quanto nós precisamos. Porque se você não aceitar o perdão que Ele deu,
a expiação que ele fez e a obra que ele fez. Que esperança você tem? Ele fez isso, sofreu por você, levou seus pecados, subiu ao céu, vive eternamente e te fala, eu ressuscitei e vou te ressuscitar. Se você perder essa esperança, quem é você? O que você tem aqui? Nada, nada, nada. Uma mísera vida de poucos anos. É como uma sombra durante o dia, que passa e vem a noite e acabou a sombra. Amém, irmãos? Busquem a Deus, busquem o Senhor Jesus, através do amor do Pai. É o que eu te incito a fazer. Amém?